Dizicast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora Dizicast, o podcast exclusivo da redação do R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. Eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo da Record, e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui com a gente, a dubladora da Feliz em Coração de Mãe, Fátima Mourão. Seja muito bem-vinda, Fátima. Bem-vinda! Muito obrigada. Olá a todos daqui do podcast Dizicast. E eu tô muito feliz de estar presente aqui. A gente tem um papo muito legal aí para fazer. Ai, com certeza. A gente também tá super animada. Já falei aqui 50 mil vezes que a Feliz é a minha personagem favorita. Tava esperando muito ansiosa por esse bate-papo. Que bom, Realmente, que ótimo. a presença da Fátima aqui foi muito esperada, né? Então, É verdade. assim, a Feliz é uma grande personagem, né? Em Coração de Mãe. Ela é praticamente uma protagonista, tanto quanto a Karsu, né? Sim, com certeza. Até me surpreendeu, porque quando eu me autoescalei, inclusive, para fazê-la, né? Porque eu percebi que tinha, assim, muita conexão com a forma como eu dublo, né? Então, eu achei que ela não ia... Eu não achei que ela fosse ter tanto desempenho na novela. E acabou sendo, né? Então, ela é praticamente... Ela tá ali junto com a Karsu, né? E à medida que a novela vai acontecendo, ela vai se tornando um personagem mais presente, né? E ela gira em torno de todos os outros... Praticamente em torno de todos os outros personagens, né? Então, ela contracena com muita gente, né? Então, ela tá sempre presente. Uhum. E como diretora de dublagem, né? Porque você é uma das diretoras ali. Sim, sim. O que te chamou a atenção na Feliz? Porque dirigir já é uma grande responsabilidade, né? E conciliar a dublagem com a direção, eu imagino que tenha sido bem difícil, né? Você sabe que... Bom, a gente tem alguma experiência já, né? Mas o que me cativou muito em fazer esse personagem, porque eu fui, assim, me familiarizando muito com ela, e isso é muito bom quando a gente... aonde a gente tem que chegar como dublador, por exemplo, né? É a gente ir sentindo o personagem cada vez mais e se integrando com ele, porque daí a gente realmente tem, assim, a naturalidade que é necessária para você fazer um bom trabalho, né? E eu fui me familiarizando com ela e encontrando, inclusive, muitas conexões do jeito dela ser com o jeito que eu sou, né? Então, além dela ser uma atriz maravilhosa, porque ela tem um ponto que eu gosto muito de dublar pessoas como ela, que ela é muito espontânea, e você vê que ela sai do padrão, ela sai do roteiro, né? Então, ela precisa falar alguma coisa, ela fala aquela alguma coisa e mais alguma coisa, que você percebe que ela que trabalhou ali, né? Ela tem muito isso no personagem. E eu gosto muito de... para mim é um desafio trabalhar com um personagem que assim, exige da gente assim, uma criatividade, um jogo de cintura, uma improvisação mais imediata. E todo o tempo que eu dublei a Feliz, eu tive que ser um improviso imediato. Quando eu achava que ela tinha terminado, ela ainda estava falando mais alguma coisa e eu ia atrás dela, né? Então, sem dúvida nenhuma... É um trabalho, como você falou, né? Se autodirigir, no caso. Mas eu tenho meus colaboradores também, que me auxiliavam quando eu ia dublá-la, né? Outros diretores da Anima Filmes também, bons técnicos, então a gente conseguiu administrar bem. A gente pode dizer, então, que essa é uma das suas personagens favoritas? Porque, assim, pra quem não sabe, a Fátima é um ícone da dublagem, né? Já dublou a She-Ra, Olivia Palito, tantos nomes, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Bom, é uma longa história que a gente não vai caber aqui, né? Mas, assim, tentando resumir, eu não sou muito prática nisso, não. Vocês me auxiliem, tá? Se eu falar muito, vai diminuir. Mas, enfim, a minha carreira começou em 1975 para 76, ou seja, vou fazer 70 anos, então eu tenho 50 anos de profissão e uns mesezinhos a mais, né? Comecei no Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu também trabalhei aqui em São Paulo, também nesse ofício de dubladora e diretora de dublagem. Passei um período... que eu fui para Brasília, aí a gente pode falar um pouquinho depois, mas nesse meu início, né, eu sou também atriz, né, sou formada em artes cênicas,
que é muito importante, quer dizer, o dublador, ele tem que ter essa natureza, ele tem que ter essa formação, ele tem que fazer um exercício como ator, né, ou atriz, porque a dublagem não é só assim, a versão brasileira, né, você ir lá colocar, não, você tem que realmente viver o personagem, você tem que trazer a emoção da dramaturgia para essa nossa realidade brasileira, né? E, ao mesmo tempo, trazendo isso de uma forma dentro da nossa cultura, né? Como a gente se sente, né? Mesmo fazendo algo de uma outra cultura, você tem que trazer para a nossa realidade um pouco desse jeito de ser, né? Desse jeito da gente se reconhecer aqui no Brasil, né? Então, eu tive, graças a Deus, tenho, né? Uma carreira bem-sucedida, e logo nos primeiros tempos da minha carreira eu tive a oportunidade de fazer papéis excelentes, né, que me fizeram crescer muito como dubladora, né? Um dos primeiros papéis... Posso falar assim? Claro que sim. Se eu falar muito, você finaliza. Imagina. Então, um dos primeiros papéis que me projetou, digamos assim, na dublagem, eu fiz a Scarlett O'Hara do Vento Levou, que foi uma produção muito bem trabalhada, né? Passou em outra emissora. E então foi um exercício maravilhoso, que era um personagem assim muito denso, com muita carga dramática. E depois, na sequência, eu fui escalada para fazer a Olivia Palito. Tem histórias muito simpáticas que, infelizmente, não vai dar tempo de falar aqui, como isso aconteceu. Mas também foi uma oportunidade muito legal de eu perceber, assim, como a gente tem tanta coisa dentro da gente que a gente não imagina, né? E a voz é isso, né? Você tem uma capacidade, você sabendo trabalhar a sua voz, de uma maneira geral, você pode ter uma capacidade muito grande de opções, enfim, tirar, né, tirar ali do saquinho várias possibilidades. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiz muitos personagens no início de menino, né? Eu fiz o Riquinho, por exemplo, que foi também um filme, né, um desenho antigo, mas que até hoje, né, tem ainda... Que legal. Enfim... E foi também inédito para mim eu saber falar saber fazer uma voz de menino. Aí depois eu fui para uma coisa muito dramática, né? O Vento Levou. Depois eu fui para Olivia Palito. O papai, aquela coisa assim bem esganiçada, né? Depois entrou a She-Ra, né? Que foi também e é até hoje, né? Um personagem ícone que foi assim muito muito bom assim de se fazer, né? E assim eu fui crescendo na minha profissão, né? E então é isso. Tem esses personagens. Aí tem a Trinity do Matrix também, que eu fiz a trilogia. Então tem muita coisa que a gente poderia aqui falar de trabalhos que eu fiz durante esse período dos 50 anos. Vamos aproveitar esse gancho de diferentes vozes, como você tem essa facilidade, né, de adaptar para todos os estilos e gêneros, para te perguntar como foi o processo de descoberta da voz da Feliz, né? Porque ela é uma personagem, assim, muito extrovertida, e eu imagino que isso venha da própria atriz turca, né? Essa interpretação e tudo mais. Sem dúvida. Mas como foi a sua adaptação, essa criação da voz, né? E desse jeito dela que é bem brasileiro, né? É assim, verdade. Ela é super sincera, né? Então... É verdade. Então, foi até, de uma certa forma, fácil no sentido, assim, de que... Bom, eu acho que o meu padrão de voz, né, combinou o meu jeito de ser dubladora, né, que eu sempre fui uma dubladora, assim, é um jeito, não estou dizendo que é melhor ou menor, não. Mas, assim, eu sempre tive uma facilidade de trabalhar com improviso, com a criatividade, porque eu vim de teatro, né, enfim. E isso... é um aspecto que facilita muito o dublador, e ela, como eu havia dito, né, ela é assim, né, ela é muito espontânea, ela é muito natural, né, e ela assim, se sobrepõe ao texto, se sobrepõe até a própria interpretação, quer dizer, ela é melhor do que até, digamos, o personagem precisaria, né. E então, para mim, foi um privilégio muito grande ter feito assim, a dublagem de uma atriz
de primeira linha como ela, né? Então, aos poucos eu fui me adaptando, né? E eu fui encontrando muita conexão com ela, assim, o jeito dela, principalmente numa outra fase, né, quando ela encontra o Hassan, né, tem aquela fase mais dramática, né, do outro casamento, mas depois que ela encontra o Hassan, né, e eles vão tendo, assim, um relacionamento, assim, muito diferenciado, assim, né? Ela é mais mandona, ele era mais assim, mas às vezes ele também abria a boca e ela ficava mais quietinha. Sim. E olha, sinceramente, eu sinto, assim, muita ligação com o meu jeito de ser com o meu marido. Olha só. Né? Então, tinha horas, assim, que parecia que eu tava falando com o meu marido, sabe? Então, assim, de tamanha, assim, digamos, como eu me encontrei com ela, entendeu? Então, tinha momentos, assim, que eu estava em casa, eu estava no estúdio, mas estava em casa, conversando, né? E isso foi um exercício maravilhoso. E ela tem mesmo esse jeito brincalhão, assim, né? Muito Tem, legal. tem. A gente fez um post, inclusive, de uma cena muito bacana que passou esses dias, que foi quando a Gulnaz tá chegando na casa da Tucrã, e aí ela fala, lá vem a noiva do Chuck. Aquela foi uma cena, assim, muito verdade. engraçada. É verdade. E é o jeito dela mesmo, né? Como que chega isso pra você? Então, eu achei assim, eles já fizeram, né, digamos, o personagem dela, né, ele já tem algo de humor também. Então, eles também já fizeram uma adaptação. Mas a gente também trabalhou um pouco o texto aqui. A gente trouxe também um pouco para aquilo que a gente conhece, para aquilo que as pessoas também têm de referência aqui no Brasil, né? Então, há vários momentos em que eu brinquei com isso, né? Quer dizer, eu trouxe para outros personagens também fizeram isso, mas que eu brinquei trazendo uma piadinha, uma brincadeira dela para um personagem de filme, enfim, né, mais conhecido nosso, que não comprometesse naturalmente o roteiro original, né? Então, o Chuck foi isso. Muito bom. E essa naturalidade é muito legal, né? Principalmente nas cenas de Hassan e Feliz, né? Então, agora que você disse, parecia que eu tava falando com meu marido, e realmente, né? É verdade. Eles têm uma naturalidade muito legal. E a Feliz, assim, ela é uma personagem que contracena com quase todos os núcleos ali da novela, né? Exato. E como diretora, eu imagino que você tenha acompanhado, né? Dirigido e acompanhado os outros dubladores. Então, você tava sempre por dentro, assim, da história num geral? Ou você chegou a se surpreender com algo em algum momento? Assim, poxa, eu não esperava isso. Não, porque, veja bem, a minha produtora em Brasília, né, Anima Filmes Brasília, que fez toda a pré e durante e pós-produção do Coração de Mãe na parte de dublagem, né? Então, tem todo um processo, né? A pré-produção, a gente recebe o filme, a gente assiste, a gente vai fazer a tradução, tem todo um contexto que a gente precisa ter isso para a gente entender o que a gente vai fazer, né? Então, eu acompanhei com essa pré-produção, né, todo o processo, né, e durante as gravações também. É uma coisa interessante que você falou, Bianca, porque ela realmente está em vários núcleos. E isso foi muito interessante, porque tem horas que ela está engraçada, tem horas que ela está extremamente dramática, né? Tem horas que ela está até assim, um pouco fria, um pouco egoísta, enfim, né? Então, para mim, foi um exercício excelente, porque eu tinha que me mudar, né, de lugar em vários momentos, né? E isso foi muito interessante. Então, eu acompanhei todo o processo, né, enfim, toda a produção do trabalho, do início até o final. E Fátima, você falou sobre se identificar, né, com a personagem. Teve alguma cena específica que você se identificou mais, achou que foi mais desafiadora, a sua cena favorita? Puxa, tem algumas. Várias, né? Tem várias. Mas olha, deixa eu ver, tem uma que eu assim, achei parecido, quer dizer, achei muito interessante, foi quando ela
ela quer dar um presente, né, pro Hassan, e ela fica assim escolhendo, né, uma coisa, e acabou que ela escolheu um troço, né, não aconteceu isso comigo, assim, não foi um quadro, né, mas já aconteceu, assim, de eu buscar também, assim, um super presente pro meu marido e zero à esquerda, e eu só fiquei sabendo, né, que realmente não tinha nada a ver com ele, sei lá, um ano depois, né, então, naquela hora eu me lembrei muito de mim, falei, caramba. E ele se esforçou também, igual o Hassan. Ele fez, claro, ele foi super bonitinho, obrigada. Aí, sim. E você se torcia por esse casal desde que começou essa relação entre eles? Sim, porque o casal começou dentro de uma coisa meio misteriosa, que parecia que ia para um lado, e acabou ele ficando mais assim dentro do processo da família, que eu achei que ficou muito bom, essa adaptação também muito boa, né? Mas assim, por exemplo, houve momentos muito dramáticos que eu, sinceramente, porque eu sou uma dubladora que quando tem que chorar, eu choro. Eu não finjo que choro. Principalmente quando as coisas me tocam. E houve momentos na novela que eu chorei, né? Assim, por exemplo, todo aquele processo dramático dela com o neto, por exemplo, aquele processo todo com a segunda filha, né? Quando se abriu, né? Abriu-se aquela mandala, né? De como aquilo aconteceu, foi uma coisa assim fortíssima, né? Quer dizer, a filha ter, digamos, ficado com o marido, né? E ela como mãe. Ali, aquele período da novela, nossa, foi algo muito forte para mim, assim, que eu entrei mesmo, assim, naquele drama, digamos, né? E então houve vários momentos assim muito muito legais assim dela, né? Os ciúmes dela também, né? Aquele período lá. Como é que era mesmo o nome da Irmãque? Não, da atriz que era uma desafiou, atriz que tinha uma loja de flores, cantava bem. não é? Não, da Ferial. Da Ferial. Né? Aquilo fez ela se aproximar mais da cunhada, né? Da Gunaz. Foi muito engraçado aquilo, né? As duas. Enfim, teve vários momentos muito simpáticos, muito legais. Essa semana esse drama voltou aí, né, à tona, porque o Kivante descobriu, né, que o passado dela com a Ermac, e foi ter essa conversa, né, com a Feliz. E eu achei a cena, assim, maravilhosa. A gente postou lá no nosso Instagram, @novelasrecord, e o pessoal comentou bastante. Choveu comentários da galera realmente elogiando a Feliz. Teve uma seguidora, a Rosângela Coelho, ela disse assim, ela deu uma aula sobre perdão para o Kivante. E realmente, né, de fato, foi lindo ali. Foi. Ela defendendo a filha depois de tudo que ela passou. Exato. Uma ferida que estava sendo aberta novamente, né? Exato. Coração de mãe. Esse é o coração de mãe, né? Que perdoa, assim, independentemente do que seja, né? Exato. Então, foi um momento, assim, extremamente comovente e me deu uma satisfação muito grande de ter feito. E assim, um ponto alto da novela. Sim, né? Com certeza. Teve até uma outra seguidora também que comentou, Eliana Berg. Amei a cena, amei a resposta da Feliz e amei o contexto de perdão, porque vemos pouco isso nas novelas. E acho que talvez seja isso, né? O que vocês acham dessa coisa de ter essa identificação realmente, né? Com coisas que a gente lida no dia a dia e tá ali, né? Sendo exposto, né? Numa história tão bonita como essa. As novelas turcas realmente mexem, né, com a gente. Elas falam muito das coisas das vivências, das coisas da vida, realmente, né? E isso torna digamos assim, as produções, né, muito reais e tocam no coração das pessoas, né? Por isso que tem feito muito sucesso. Porque eles falam, eles trazem assuntos, né, dentro de uma realidade do dia a dia, da vida humana, né? E isso toca no coração. É isso que a gente quer ver, realmente, né? Então, Coração de Mãe, ele tem vários... Ele aborda várias situações que trazem essa realidade da vida humana, do dia a dia da vida humana, né? E isso
tem mexido com as pessoas, né? E eu fico Exato. muito feliz de ver esse retorno, sabe? Esse feedback das pessoas. Tem muita Muito coisa legal. lá no nosso Instagram. Qualquer post que a gente faz sobre a Feliz, o pessoal tá ali defendendo ela. Ah, porque que lindo. Todas apaixonadas pela Feliz. Inclusive a gente. Exato. A Feliz, ela me chama muita atenção porque no começo ela chegou assim como uma avó que foi responsável porque perdeu o neto, e aí como uma avó faz isso? Só que aí ao longo da trama ela foi se mostrando uma pessoa assim tão extraordinária, né? Tem uma cena que é quando a Irmak finge que se separou ali do Adnan, bate na porta da Feliz. Aham. E ela fala, você deixaria sua filha na rua, sabe? Eu Aham. achei tão marcante. É E quem vê verdade. a Feliz assim, toda espalhafatosa, não imagina, né? E na verdade, a novela, ela foi surpreendente mesmo, porque no início ela parecia uma pessoa até assim, como é que a gente pode dizer? Não diria fria, né? Mas uma pessoa sem muita responsabilidade com a vida, com as coisas, né? E aí aconteceu, né, a situação com a criança e tal, e o jeito dela sempre só querer se Priorizar a arrumar e se vaidade, priorizar, né? e tudo. Uhum. Mas, na verdade, aí a trama vai trazendo a real situação dela. Por que que ela, de uma certa forma, ela, Tava digamos, ela, agindo, né, né, daquela forma. como é que fala? Até se envolveu, né, num processo, assim, que para ela se defender, né, ela tinha todo aquele comportamento, né, assim, fútil, digamos assim, mas que na verdade não havia futilidade nenhuma nela. E aí, à medida da trama, a gente vai vendo, né, o que aconteceu, por que ela tinha por que a Caçu tinha dificuldade com ela, né, e não só pela criança, aí o drama da outra filha, do casamento. Então, aí a gente vai conhecendo realmente o personagem, né? Com certeza. A Feliz é bem completa, né? Totalmente. Nossa, ela por si só já basta. Você sabe que teve uma vez que eu tava conversando com a minha mãe e ela me mandou um áudio chorando, falando assim, eu acabei de assistir a cena que a Feliz perdoa a irmã, que como elas são lindas, eu amo essa novela. É muito realmente lindo. isso, né? A gente Porque se apega. a novela, ela mostra esse exercício. Não é uma coisa assim que ela simplesmente perdoou. Não, mostra o exercício dela ter que reviver, conviver e perdoar, e chegar no lugar de perdoar. E a filha também, né? De ver o que ela fez, né? De ter uma autorreflexão do que ela fez. Então, a família, essa trama, ela fez com que a gente se descortinasse uma circunstância que é assim que é. Você, por exemplo, você não perdoa, mesmo que seja um filho, por uma situação tão séria, você não perdoa simplesmente, está perdoado. Não, você tem que fazer uma catarse, você tem que fazer um trabalho, né? E é uma via de mão dupla. Então, a novela, ela processou isso, por isso que ficou tão verdadeiro, né? E as pessoas foram acompanhando tudo isso. Então, o público rejeitou, né? E depois perdoou. Por quê? Porque houve esse espaço na novela. Então, foi muito bonito isso. É verdade, foi inclusive que a gente conversou com a Amanda, né, a dubladora da Irmak, porque no começo foi exatamente isso. A Irmak chegou de um jeito na novela que todo mundo tava assim, nossa, quem é essa que traiu a própria mãe desse jeito, né? Exato, foi. E de repente agora tá todo mundo feliz, amando a Irmak, na torcida por ela e pelo Kivante. Exato. Então, realmente tem essas nuances, né? Muito legal acompanhar essa trajetória, né? E ainda tem coisas aí, né? Até 24 de agosto, né? Vai até dia 24 de agosto. Então, ainda tem uns dias aí emocionantes. Olha só. E Fátima, todos os dubladores que nós recebemos aqui, né, eles comentam muito sobre o idioma turco. Eu sei que você tem uma carreira, uma trajetória aí muito experiente, né, já pegou muitas coisas, mas você sentiu também, não diria uma dificuldade, mas ali na adaptação, porque às vezes o ator turco fala e você tem que preencher, né, com o idioma brasileiro. Como foi isso pra você com a Feliz, né? Certo, é um idioma muito diferente do nosso, embora a gente encontre muitas palavras. A gente foi conhecendo, né? A Ânima, a gente tem feito
algumas produções turcas, então a gente está ficando assim mais especializado também nesse assunto, né? Mas é interessante porque antes mesmo eu já gostava de assistir séries turcas. Então, por mais difícil e muito diferente do nosso idioma, a gente encontra palavras que nós usamos. Por exemplo, eles falam muito tá bom. E falam, tá bom, como é que fala? Na expressão que a gente usa. Tá bom, tá bom. Eles falam demais isso aí, entendeu? E outras palavras, assim, então você vê que é interessante, né? Porque você encontra palavras no nosso português brasileiro, né? Em outros idiomas também, às vezes muito diferentes. Então, o turco, ele é um idioma diferente, difícil, né? Mas uma coisa que eu acho que supera isso tudo é a qualidade dos atores turcos. Eu fico, assim, impressionada. Os caras dão um banho de atuação, sabe? De criança até homens, mulheres, adultos, enfim. Eles fazem com que até os vilões a gente passe a gostar de certa forma. Exatamente. Só pela atuação, né? Então, quando você tem um conteúdo, quando você dubla, independentemente de um idioma, né? Mas você você vai dublar uma produção, né? Que você vai pegar um personagem que é bom. O idioma, ele já não é mais um problema, entendeu? Porque você está centrado, a gente não fica centrado no idioma, a gente ouve, né, o som no original, mas a gente fica centrado na interpretação, né? Então, esse processo, quando você está fazendo um bom personagem, facilita muito, né? E também a gente faz um trabalho de tradução, né, para fazer uma adaptação que fique dentro, né, do sincronismo direitinho, determinar. Eles, por exemplo, têm algumas palavras que fica muito expressivo. Eles terminam, por exemplo, com a boca aberta, né? E a palavra é uma palavra de boca fechada. Por exemplo, sei lá, mesmo, né? Você fecha a boca para falar mesmo, né? E esse mesmo, para ele, seria uma coisa aberta. Então, a gente tem que estar sempre fazendo uma adaptação para trazer uma palavra que condiza né, que seja condizente com o texto, mas que a gente expresse a fisiologia, digamos assim, do personagem também, né? Isso só mostra como é um desafio grande e como vocês exercem, né, da melhor maneira possível, né? É incrível o trabalho de vocês, inclusive. Obrigada. Parabéns. E aí, vamos fazer uma brincadeira agora? Olha, tirou as palavras da minha boca. Eu tava até olhando aqui já. Fátima, eu vou falar algumas cenas da novela. Eu gosto de brincar, viu? Vamos, Eva. Eu sou igual a Feliz. Eu vou falar algumas cenas da novela. Okay. E aí tem que falar se você daria um troféu pra atitude dessa personagem, no caso da Feliz, né? Se você passaria pano, ela fez alguma coisa errada, mas você, não julgo. Ou se você cancelaria, cancelo, não achei legal. Vamos lá? Então a primeira é, a Feliz perdendo o Denis no começo da novela. Pesado? Já comecei pesando o clima. Bom, em se tratando desse processo que a gente falou, que no início a gente não sabia, eu descartava. Cancela, né? Cancelava, melhor, né? A Feliz perdoando a Irmak pelo passado com o Adnan. Maravilhoso, né? Qual é a primeira opção mesmo? Ou troféu, ou cancela, ou super troféu. Tem que ser troféu, né? Super troféu. Todas as vezes que a Feliz falou o que pensa com sinceridade, porque ela fala na cara, né? É verdade. Olha, em alguns momentos daria um troféu. Mas, em alguns momentos, ela às vezes era um pouco, digamos assim, sincera demais. Aí eu passava um pano. Passa um pano, boa. Feliz derrubando a Ferial da escada e pedindo ajuda da Gulnaz. Maravilhoso. Olha, dentro do contexto, um troféu. Essa cena é muito boa, né? É muito engraçada. Boa. Elas limpando as digitais. O casamento da Feliz com o Hassan. Um troféu também. Muito troféu, muito né? lindo. Fofinhos. E a Feliz dando esse fora no Kivante, né? Sobre o passado da Irmak. Falando, você quer o quê? Você quer que a gente sente aqui e fale mal da minha filha? Esse é um super troféu. Eu amei essa cena, inclusive também. Foi nessa semana, né? Ela arrasou. Ela colocou o Kivante no lugar dele. Exato. Eu falei, isso aí, Feliz, nossa diva. Foi maravilhoso mesmo. E ela não deixou ele, digamos assim, deixar o preconceito
dominar, né? Ao contrário, ela até constrange ele um pouco, assim, né? Porque ela põe ele, assim, para avaliar o que você quer, né? Você ama mesmo, né? Então, o amor, ele tem que ter também, né? Abrir também, né? O coração e, enfim, é uma doação também, né? Exato. E Fátima, só pra gente encerrar, sem muitos spoilers, o que a galera pode esperar da Feliz aí nessa reta final de Coração de Mãe? Caramba, sem muitos spoilers? Bom, ela continua feliz até o final. Assim, o jeito dela, né? E... sem spoiler é difícil, né? Mas olha, ela consegue trazer um tom harmônico em todos os personagens. Ela consegue auxiliar muito, assim, na conciliação de todas as coisas que acontecem. Dei muito spoiler? Não, né? Não, foi Porque se eu falar ótimo. mais um pouquinho, eu vou arrasar aqui. Ai, gente, Aí... eu tô tão curiosa. Ai, mas nesse clima de curiosidade, então, a gente vai encerrar o podcast. Ó, só uma coisinha a mais. Aqui. Hélio e Hassan continuam em love, tá bom? O melhor casal, Ok. né, da novela. Era o que a gente precisava saber, Então né? pronto. Com isso, a gente pode encerrar, então, né, com essa informação. Vamos lá. Nosso bate-papo vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Muito obrigada também, Fátima, pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Queremos mais vezes, por favor. Com certeza, sempre que chamar. Quero também fazer um agradecimento especial aqui à Rede Record por ter também dado essa oportunidade da gente fazer toda essa produção na nossa empresa, na Anima Filmes, e uma parceria muito especial para nós. E estar aqui com vocês também. Está sendo obrigada. muito legal. É isso, galera. A gente tem um encontro marcado aqui, então, toda sexta-feira, assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá que a gente vai comentar tudo o que rolou e muito mais. Você pode acompanhar o Dizicast em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no Record Plus. Não esquece de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok Novelas Turcas Record e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com. Até o próximo episódio!